É necessário que você conheça o poder que este Deus tem. É necessário que você conheça a autoridade que este Deus tem. É necessário que você tenha uma revelação acerca deste Deus. É muito bom quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que foram alcançadas por um milagre do Senhor. Mas muito melhor do que ouvir testemunhos de pessoas que foram agraciadas por um milagre de Deus, é nós vivermos o nosso próprio milagre. Muito melhor do que você ouvir alguém contar uma experiência que ele teve com Deus, é você ter a sua própria experiência. E escute uma boa notícia que eu vou te dar: o Senhor te trouxe aqui esta noite para que você tenha uma experiência íntima com Ele. Talvez você ainda não desfrutou, embora você tenha conhecimento acerca do Deus a quem nós adoramos aqui neste lugar. Talvez você ainda não tenha desfrutado de uma experiência íntima com Ele. Foi para isto que você veio aqui. Deus quer te chamar a atenção para que você o conheça mais intimamente, e ao conhecê-lo, você vai entender quão grande e poderoso é o Deus a quem você serve. Eu acho interessante que quando Deus dava a Jeremias a revelação que deu lá no capítulo 22 32 do seu livro, me perdoe, não é todo o capítulo, mas especificamente no final do capítulo, porque Deus começa ali com uma palavra de repreensão e de juízo à nação de Judá. Mas lá no final do capítulo 32, Deus diz que vai mudar o cativeiro de Judá, vai fazer com que as suas cidades voltem a ser habitadas, e Deus vai fazer prosperar a nação. Era uma promessa de Deus para Judá, de que o Senhor a restauraria social, política e espiritualmente, fazendo dela uma poderosa nação, fazendo daquele povo um povo forte. E quando Deus começa a mostrar a Jeremias que ia operar esse processo de restauração, nós chegamos lá no verso 3 do capítulo 33. E aí eu vejo o mesmo Deus olhando para Jeremias e dizendo: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É interessante, se Deus estava dando uma visão a Jeremias, se Deus estava dando uma revelação a Jeremias, por que é que Jeremias tinha que clamar ao Senhor? Porque Deus tinha coisas maiores para fazer. Deus tinha coisas mais profundas para fazer. Escute aqui o que eu vou dizer a você: as experiências que você já viveu com Deus não são para se comparar com aquelas que Deus quer que você ainda viva. As bênçãos que você recebeu do Senhor não são para se comparar com aquelas que Deus ainda vai derramar sobre a sua vida. Deus tem algo para fazer muito maior do que você já recebeu, e além daquilo que você pode imaginar. Esta noite é a noite de uma experiência sublime com Deus. O Senhor quer se revelar a você e quer mostrar que Ele é poderoso. Dá para dizer glória a Deus ou não, meu irmão? Quando o Senhor se revela a Jacó, é interessante, porque Deus se revela e Ele mostra a Jacó, através de uma visão, uma escada que saía do lugar onde Jacó estava, e o topo chegava lá nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam, desciam e subiam por aquela escada. Aquela escada representa três coisas interessantes. Primeiro, representa o contato que existe entre a terra e o céu. Eu estou falando de coisas espirituais. Existe um ponto de ligação entre a terra e os céus, e este ponto está estabelecido nesta noite. Quando Isaías teve a visão do capítulo 6 do seu livro, qual foi a visão que Isaías teve? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. Onde é que o Senhor estava? Num alto e sublime trono. E o que estava acontecendo? O Senhor estava sentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o quê? O templo. Séquito aí, a tradução poderia ser manto ou vestido. Sabe o que Isaías estava querendo dizer? O Senhor estava sentado lá no céu, mas o elo de ligação que existe entre o céu e a terra é tão extraordinário e tão forte, que o vestido do Senhor cobria o templo.
A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos seus pés, dos pés do Senhor. Escabelo aí é estrado. A Bíblia diz que Deus se assenta no seu trono e usa a terra como estrado para colocar os seus pés. Às vezes, quando alguém vai orar, e eu tenho percebido esta oração, alguém levanta para orar e a sua oração é mais ou menos assim: ó Deus, que habita nos mais longínquos e distantes céus. Como se Deus estivesse a milhões e bilhões de quilômetros de distância da terra. E a Bíblia diz que Deus se assenta no seu trono e coloca os pés sobre a terra. Por isso não existe distância entre o trono de Deus e este santuário esta noite. Se Deus pudesse dar a mim e a você a visão que deu a Isaías, você ia ver o Senhor sentado no trono hoje e o seu vestido cobrindo este santuário. Nós estamos cobertos com a glória de Deus, porque não há distância entre este lugar e o trono de Deus. Mas escada representa uma segunda coisa. Escada fala de comunicação. Quando você coloca uma escada, o que é que você quer fazer? Você quer se comunicar, você quer sair do lugar onde você está e chegar no andar acima ou no andar abaixo. Então a escada fala de comunicação. Deus tem comunicação com a sua igreja. Tanto é que quando Isaías teve a visão, voltando no capítulo 6 de Isaías, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, e o que mais que ele vê? Os serafins que estavam voando. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E enquanto eles voavam, o que é que eles faziam? O que é que eles faziam? Eles clamavam dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías ouve aquelas palavras dos serafins, o que é que Isaías faz? Ele cai prostrado e diz: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ficou assim mesmo? O que aconteceu quando ele disse isso? O Senhor olhou para Isaías e disse: você não está entendendo nada, Isaías. Eu estou me manifestando a você, não é para você morrer, não, é para você viver. Não tenha medo da manifestação da presença de Deus esta noite. A presença de Deus não é para a morte, é para a vida. A experiência que você vai ter esta noite é para que você viva mais do que você está vivendo. E aí o Senhor imediatamente dá sinal a um daqueles serafins. Ele pega uma brasa no altar de Deus, com uma tenaz, e desce aonde está o profeta, que até aquele momento nem profeta era ainda, e passa aquela brasa nos seus lábios e diz: olha, com esta brasa perdoados estão os teus pecados e purificada a tua iniquidade. E aí ele escuta o quê? Uma voz que brada do céu, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías não pensou 2 vezes. Ele levantou a sua voz e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então entre a igreja e o céu existe comunicação. Sabe como é que acontece essa comunicação? Você, como aquele serafim, você abre a sua boca e começa a glorificar a Deus. Quando você começa a dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, a presença de Deus enche o templo. O texto diz que os umbrais do templo começaram a se mover por causa da glória de Deus. Eu vejo pelos olhos da fé esta noite os umbrais desta casa sendo movidos, porque a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está neste lugar. E quando eles começam a adorar a Deus, o que acontece? A purificação dos pecados. Sabe quando nós seremos purificados? Quando a glória de Deus encher o santuário. Daqui a pouquinho nós vamos estender as mãos para tomar do pão e do vinho. Satanás vai querer te acusar, Satanás vai querer denegrir a sua imagem diante de Deus, mas há o poder da purificação nesta noite, porque a glória de Deus está neste santuário. Somente aqueles que assentem, levante os olhos para os céus e abra a sua boca e dê glória a Deus.
escada fala de comunicação entre Deus e a terra, entre Deus e a sua igreja. Esta comunicação não acontece lá no shopping center, nem no play center, nem na